Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Convide mais pessoas para estarem conosco, vá lá na descrição. Já estamos quase chegando aos 1.000 participantes, 920, faltam 80 pessoas, nos ajude. Lembrando, meu irmão, chegarmos a 1.000 na live do livro de Salmos, no último capítulo de Salmos, quando fizermos a live, teremos um sorteio aí de 2 Bíblias de estudo, uma Bíblia NAA e uma Bíblia de estudo dos reformadores. Participe e vamos juntos. Salmo 37, o salmo favorito aí da minha mãezinha. Quero compartilhar com você. Quando o salmo é longo, os irmãos já perceberam, eu vou lendo e comentando aqui para que a gente possa aproveitar mais dele. Esse é um salmo de Davi e a mensagem geral é a seguinte: não temos que ter inveja, nem medo dos malfeitores, nem inveja, nem temer aqueles que nos perseguem, pois se Deus está conosco, irmãos, não vai nos faltar nada, Ele vai nos amparar, Ele vai nos proteger. Agora, aqueles que parecem estar prosperando irão de mal a pior. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Mas se Deus é contra o homem, quem é que vai poder defender o homem, meu irmão? Então esse salmo ele vai trazer isso, eu vou meditar aqui com os irmãos, e se você quiser acompanhar, eu vou fazer, vou meditar à luz aqui da Bíblia, revista atualizada, é a versão aí que nós mais usamos. Davi começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Em um mundo onde o certo parece errado e o errado parece que é o certo, muitas vezes, irmãos, nós desanimamos de sermos corretos e começamos a ter um tipo de inveja daqueles que prosperam através dos meios ilícitos, ilegais, errados. E eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha inveja dos malfeitores, não tenha por vitorioso aquele indivíduo que passa a perna no seu próximo, aquele indivíduo que prejudica o seu próximo, aquele indivíduo que zomba, né? É traiçoeiro nas negociações, é, é alguém, por exemplo, que não sabe respeitar o outro, é sem caráter mesmo. Então não tenha inveja de quem não tem caráter, porque quem não tem caráter, meu querido irmão, é um pobre coitado. A coisa mais valiosa que um homem pode ter, segundo a palavra de Deus, é o seu nome, a sua honra, é a sua dignidade. Se um homem perde a sua palavra, ele não sobrou nada dele. Ele pode até conseguir coisas enganando alguém, mas ele vai ser um pobre coitado, porque ele só vai ter coisas e a verdadeira riqueza, segundo a Bíblia, não está no ter, e sim no ser. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Davi diz que a gente não deve ter iniquidade, porque pessoas assim são passageiras, dentro em breve definharão como relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, a erva ela dura um instante, está ali verdinha, viçosa, mas nenhum mal, irmãos, pode prevalecer por muito tempo. Logo vem os resultados, as consequências das suas atitudes. Você deve ter conhecido alguém que por meios ilícitos prosperou, por meios ilícitos chegou lá, e chegou o momento dele colher os resultados daquilo que ele plantou. E você percebe que aquele tempo de glória, de desfrute, foi um tempo assim mínimo. Não valeu a pena agora o sofrimento comparado aos benefícios que aquela pessoa conseguiu por meios ilícitos. Então o versículo seguinte, o versículo 3, vai dizer o seguinte, para mim, para você como cristão: confia no Senhor, não entra nessa uh, de atalhos, não entra nessa de levar vantagem, de explorar o seu próximo. Confia no Senhor, seja honesto, tenha caráter, tenha um bom nome, faz o bem para quem precisar. Não se importe, meu querido irmão, em dispor tudo que você tem para o bem, porque quem dispõe tudo que tem para o bem está colocando Deus como fiador. Todo bem que a gente faz ao próximo. Porque muitas vezes a gente vai fazer o bem e a gente pensa assim: nossa, mas eu só tenho isso aqui, isso é para mim e para minha família. Não, meu irmão, não tenha medo de fazer o bem. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, que quando a gente acode o necessitado, é como se nós estivéssemos emprestando para Deus. Tem um ditado, virou um ditado popular, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, mas esse versículo está no livro de Provérbios. Quando nós fazemos isso pelo próximo, nós estamos dizendo para Deus que Ele é o nosso fiador. E Ele não vai deixar faltar nada. Então confia no Senhor. O bem que aparecer para você fazer, meu irmão, faz. Habita na terra, vai vivendo um dia de cada vez. Alimenta-te da verdade, que sejam os princípios a guiar a sua vida, o seu alimento. Alimenta-te da verdade. Isso significa que você não vai alimentar a ganância, você não vai alimentar a soberba, você não vai alimentar o orgulho, você vai se alimentar a verdade. Qual é a verdade no dia de hoje? Deus me amou e quer que eu ame as pessoas. Essa é a verdade. Então eu habito dia a dia procurando fazer a vontade de Deus, sem me preocupar muito com o amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, como diz o Senhor. E olha o que é a promessa da palavra de Deus. O versículo que eu mais ouvi na minha infância, da boca aí da minha mãe: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar do Senhor, meu irmão? É ter um coração agradecido por tudo. Às vezes Deus te dá uma missão para você ajudar alguém. E muita gente até começa a ajudar, mas logo em seguida já está reclamando, está sentindo que aquilo é um peso. Não, meu irmão, procure fazer pelo Senhor. Agrada-te do Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele coloca na sua vida, pelas vitórias, também pelas lutas. Agrada-te do Senhor e fique tranquilo. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Não inverta. Não é o Senhor que tem que te agradar, é você que tem que se agradar do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, complementando essa ideia, diz assim: entrega o teu caminho, não desimpõe o seu caminho ao Senhor, não. Entrega aquilo que é seus sonhos, seus planos, o seu caminho ao Senhor, confia nele, e mais do que o seu caminho Ele fará. Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, o que o texto está dizendo é:
Meu irmão, você tem um projeto, um plano, um caminho, entrega para o Senhor, Ele vai fazer mais do que você imagina ou pensa, aquilo que você acha que tem direito, é, Ele vai fazer sair como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Olha, não te irrites quando você estiver duramente, trabalhando, com honestidade, e as coisas forem difíceis para você, quando você olhar do lado, você vê uma pessoa desonesta prosperando, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios, por aquele que tem coragem de fazer o que você não tem. Deixa a ira de lado, deixa ele para lá, não é caso seu, deixa com Deus, abandona o furor, não te impacientes, porque se você fizer isso, meu irmão, certamente isso acabará mal. Porque ao invés de agradarmos a Deus, muitas vezes nós focamos naquele que está deixando de agradar a Deus. E aí, o tempo que a gente tem para agradar a Deus, nós vamos ficar pensando naquele indivíduo, o que aquele indivíduo fez, o que ele está fazendo, e querendo entrar em áreas, em searas que não são nossas. E acaba que a sua preocupação, se você, meu irmão, não abre mão disso, não entrega para Deus, você começa a pensar naquela pessoa e vai virando uma espécie de obsessão. Você não consegue mais fazer nada, você senta, você vai falar, você abre a boca, você vai falar, você está falando daquela pessoa. Para com isso, entrega para o Senhor e espera. Espera no Senhor, tem bom ânimo. Por quê? Porque Deus sabe dar paga àqueles que fazem. Quanto a você, confia no Senhor, habita na terra, alimenta-te da verdade, vai fazendo bem, não preocupa com os outros. Por quê? Porque esses Deus vai tratar com eles. Aqui diz que os malfeitores, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor vão possuir a terra. Ou seja, se você ficar lutando batalhas que não são suas, você vai perder aquilo que Deus quer dar para você sem seu esforço. Não entre em batalhas que não são suas. Qual batalha que não é sua? Você não deve vingar a você mesmo. A Bíblia diz para nós entregarmos isso nas mãos do Senhor. Os mansos, a Bíblia diz, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aquilo que Deus tem para nós, irmãos, vai chegar até nós, porque Ele preparou. Quem fica preocupado em vingar é o ímpio. O ímpio trama contra o justo, contra ele range os dentes, ele deseja acabar. Pessoas que maquinam mal, querem prejudicar. A Bíblia diz que dele o Senhor ri, pois vê que está aproximando o seu dia. Olha só. Então o ímpio está lá tramando contra você, rangendo os dentes, querendo a sua destruição. A Bíblia diz que o Senhor está olhando com os olhos colocados, como nós vimos no capítulo 34, perdão, no capítulo 36. Os olhos do Senhor estão colocados sobre o ímpio de maneira que ele está vigiando o que ele faz. E o Senhor ri dele. Está aproximando o dia. Os ímpios arrancam da espada, distendem do arco para abater o pobre necessitado. E é nesse momento que Deus vai agir. Diz aí que eles fazem isso para matar os que trilham no reto caminho. A sua espada, porém, a espada deles mesmo, o Senhor fará traspassar o próprio coração deles. E os arcos serão quebrados, ou seja, eles vão perder a potência das armas. Preste atenção, meu irmão. Muitas vezes você fica pensando assim, mas como é que eu vou me defender? E agora, o que vai ser de mim? Meu irmão, sua confiança está no carro, no cavalo, no cavaleiro, no rei. Para com isso. A sua confiança tem que estar no Senhor, meu irmão. No Senhor. Você precisa apenas ser achado justo diante do Senhor. E quando eu falo achado justo, não é sem pecado, mas é crendo no Senhor, é confiando no Senhor, é acreditando que aquele que nos deu o seu próprio Filho cuidará também de nós em todas as demais coisas. Versículo 16 traz uma verdade: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Meu irmão, eu conheço pessoas que creem em Jesus e, materialmente falando, não tem nada, e são pessoas riquíssimas. Aliás, eu quero dizer que as pessoas mais ricas que eu conheço são pessoas que praticamente não têm coisa nenhuma, coisas materiais alguma, mas são riquíssimas porque tem muito da presença do Senhor. E é isso que torna um homem verdadeiramente rico. Porque se você tem bens materiais, você vai compartilhar algo com a pessoa que vai ser utilizável, mas que tem uma duração temporária. Mas se você tem, meu irmão, muito do eterno, da verdadeira riqueza, do amor de Deus, você compartilha algo com as pessoas que não se extinguem, um alimento que não acaba, uma luz que não se apaga, uma água que mata a sede de uma vez por todas. E aqui diz, mais vale o pouco do justo que a mudança de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Olha que maravilha, irmãos. Imagina, com todas as dificuldades, como a minha família passa, a sua também. Eu venho de uma origem muito simples, e o Senhor tem sustentado a minha família de geração em geração, nada tem faltado, e nós continuamos firmes servindo ao Senhor. Meu querido irmão, deseje isso para o seu filho. Não deseje para o seu filho as coisas que o mundo oferece, mas deseje que os seus filhos continuem a ser semente santa aqui na terra. O texto diz, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Olha que maravilha. No dia do mal, os nossos filhos vão lutar as verdadeiras batalhas e vencê-las pela fé, porque é a única maneira de vencê-las. Não vão estar confiados em outra coisa, e nos dias de fome se fartarão. Porque, meu irmão, quem tem o Senhor, as coisas podem estar difíceis, nós temos ainda alegria. Nós temos aquela fé de Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento na vide, tudo tem acabado, eu vou me alegrar no Senhor e no Deus da minha salvação. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Ou seja, meu irmão, mais uma vez aqui o Senhor vem falar sobre a transitoriedade do ímpio. O ímpio é aquele que não deixa saudade. O ímpio é conhecido pela sua falta de caráter.
O ímpio não tem palavra. O ímpio é desleal. O ímpio, ele é perverso. O ímpio só provoca o mal, causa dor e traz destruição. Ele não conhece o Senhor. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. É assim, meu irmão, a diferença. O ímpio, ele olha para o que está na sua mão e diz assim, o que é meu e o que é seu é meu também. O justo não, o justo ele diz, o que eu tenho é de Deus e está à disposição do meu próximo. O justo, porém, se compadece e dá. Ele não espera receber nenhuma vantagem em troca. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Pensa, meu irmão, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Acontecer muitas vezes. O indivíduo, pensando na riqueza, vai lá, planeja a sua vida toda. Aí pensando só nas coisas materiais, ele fala, vou ter só um filho, porque afinal de contas é muito difícil criar, tem faculdade, tem isso, tem aquilo outro. Então ele não tem um filho, não é porque ele teve algum empecilho na medicina, etc. É porque ele escolheu economizar. Aí pensa só nas coisas materiais, vive fazendo cálculo de quanto que o filho custa. Aí chega um dia, o menino infeliz, porque vê que a vida dele não tem sentido nenhum, ah, ele vê o jeito do pai, o pai tem tudo e não é feliz, a mãe tem tudo e não é feliz, ele vai lá e se mata. E aí, meu irmão? O que aconteceu com a história desse indivíduo? Aqueles a quem o Senhor abençoou possuíram a terra. Agora aqueles que afrontam o Senhor com esses sentimentos serão exterminados. Serão exterminados. Acabou a história daquele indivíduo. Tudo que ele possuiu terminou aqui, a sua história. A sua linhagem acabou aqui. Não tem mais história para ele. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Olha que maravilha. Às vezes, irmãos, o caminho do Senhor é difícil, nós vamos ficando cansados, mas o Senhor firma os nossos passos, aqueles que Ele tem prazer na caminhada. Se cair, se em algum momento a gente ficar cansado e cairmos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor segura pela mão. Meu irmão, isso já aconteceu comigo muitas vezes. O ministério pastoral é muito difícil, é cansativo, e algumas vezes o nosso ânimo vai lá embaixo, a nossa motivação se esvai. Quantas vezes eu já vi o Senhor me segurar pela mão e me levantar da prostração e dizer, vamos junto, continua, sua missão não acabou. Meu querido irmão, Deus é fiel, é maravilhoso. Ele realmente cuida daqueles que Ele chamou com um propósito. Aqui Davi dá um testemunho, ele diz, fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Preste atenção, meu irmão. O justo não quer dizer, esse versículo não está querendo dizer que um cristão não possa passar fome, porque não é essa a realidade, por exemplo, dos nossos irmãos na África. Eles estão passando dificuldade, muitos fazem apenas uma refeição. Mas o texto está dizendo aqui, Davi está declarando que ele foi justo, que ele foi velho, mas ele jamais viu o justo desamparado. Isso significa que, por maior que seja a dificuldade, o justo nunca se sente sozinho. A sua descendência não mendiga o pão. Pode até passar necessidade, meu irmão, mas não mendiga o pão, porque sabe que o pão virá no tempo certo. O Senhor não desampara os seus. E situações assim que cristãos enfrentam, meu irmão, são tidas como alegria, porque eles sabem que Deus tem um propósito, inclusive, no sofrimento. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Isso é maravilhoso, irmãos. Você conhece um cristão, por exemplo, o apóstolo Paulo, que faz essa declaração, eu sei o que é viver em toda e qualquer situação, sei o que é ter, sei o que é passar falta, sei o que é ser honrado, o que é ser humilhado. O apóstolo Paulo, irmãos, abriu mão de toda a sua vida, e muitas vezes não tinha um recurso suficiente para si, e ele estava sempre compartilhando aquilo que tinha. O próprio Jesus também, nós percebemos que em determinado momento os discípulos acham que ele havia mandado Judas comprar pão e distribuir a quem tinha fome. Provavelmente isso era um costume comum de Jesus, e ele mesmo deixa claro que ele não tinha nada, ele não tinha onde reclinar a cabeça. O justo é esse, que não tendo, é compassivo e empresta, e a sua descendência é uma bênção, será uma bênção. Irmãos, o justo é verdadeiramente uma bênção. É aquela pessoa que eu costumo dizer que chega num lugar e todo mundo fala assim, ufa, que bom que ele está aqui, chegou. Dá um alívio, uma segurança, todo mundo fica mais tranquilo porque tem um justo ali. Agora o ímpio é aquele que chega e ele torna o lugar nublado. Então o texto vai dizer, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, não desampara os seus, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios, mais uma vez o Senhor diz, será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Percebe, meu irmão, que esse salmo fala o tempo todo da permanência do justo e do extermínio do ímpio? Pois é. O perverso, ele espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Ele é alguém desleal, não encara, não permite nem a autodefesa, ele está sempre à espreita para poder derrubar. Mas o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, vai seguindo o seu caminho, fazendo a vontade de Deus, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Então, meu irmão, você fica aí pensando, como é que você vai fazer para acabar com os poderes contrários ao Evangelho? Isso não é seu dever, meu irmão. Apenas confia no Senhor, habita na terra, faz o bem, procura a paz, vive, meu irmão, espera no Senhor e vai seguindo o seu caminho,
porque os ímpios serão exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual o cedro do Líbano. Davi dá esse exemplo. O cedro do Líbano era uma árvore inquebrável, indestruível, que se vergava com o vento, ela se inclinava, ela ia de uma ponta a outra e não quebrava. E ele diz, olha, passei e vi um ímpio prepotente crescendo como o cedro do Líbano, né, chegando à crina do poder, vamos dizer assim, à crista do poder. Você percebe, irmãos, gente assim no Brasil, o texto vai dizer assim, passei e eis que desaparecera, procurei e já não foi encontrado. Daqui um dia nós vamos estar perguntando assim, cadê? Cadê aquela pessoa? Onde está aquela pessoa? Cadê aquele poderoso? Observa um homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto um homem de paz, ele vai ter posteridade, ou seja, quem está andando no Senhor e servindo, a sua descendência vai continuar de geração em geração servindo o Senhor. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor ajuda e os livra-os do ímpio e os salva, porque nele buscam refúgio. Meu irmão, aplicando isso na sua vida, eu quero dizer, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Habita na terra, faz o bem, alimenta-te da verdade.